falando de tudo e com todos. Falando de tudo, de saúde, porque é o que interessa, o resto não tem pressa. Uhul! Falando de network nacional e internacional, falando de problemas aí com o seu síndico no seu prédio, falando sobre maternidade. Qual é o assunto que você quer falar? Falando de tudo e com todos. Posso falar com você também. Se você quer falar comigo, contar a sua história, o seu testemunho, mostrar aí a sua empresa, o seu produto, divulgar a sua ação social. Bem, falando de tudo. E com você também, falando com todos, online ou pessoalmente aqui no Pode Mara. Eu pergunto, posso falar? Pode, Mara. E hoje eu vou falar com essa figura que está aqui. Muito obrigada. Ô, Mara, eu que agradeço, viu? Que honra. A honra é toda minha. Tá. Todo sucesso para você, viu? Nesse podcast que tá maravilhoso, bombando. Né? E depois desse episódio com o senhor, vai bombar muito mais. Há muito tempo eu tô esperando este momento. Pois é. Tá? Agenda lotada, como sempre. Pois é, difícil a gente marcar a minha agenda e a sua, né? As duas, mas hoje conseguiu. Mas a sua ganha. E Deus abençoou aqui. É isso mesmo. Esse é Gilvane, doutor Gilvane Cruz Ortuzal Ormus. É um renomado advogado formado em Direito em 1993, há 30 anos, com atuações em diversos casos com repercussão nacional e até internacional. Nascido em Andradina, alô Andradina, que orgulho, hein? Aí no interior de São Paulo, o doutor Gil Ortuzal é presidente regional da Acrimesp, Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo. Discreto em relação à sua clientela, eu bem sei disso. Sabemos que o Dr. Gil Ortuzal é responsável pelo jurídico de diversos artistas e empresários famosos, como eu já dei a dica aqui, essa que vos fala, uma delas. Também em alguns casos de Antônia Fontinelli, que é muito polêmica, em alguns casos com êxito na sua grande maioria, Pétala Barreiros também, até Dai McCartney, Tiago Ramos, Maiara Cardi, alguns casos de Pati Pontes, Andréa Sovetão, Conrado, bem, a lista é quase infinita. Ele tem escritório em Andradina e aqui também em Alphaville. Dr. Gil Ortuzal é um dos mais respeitados advogados criminalistas do nosso país, ao ponto de recusar alguns clientes, deixar outros na fila de espera porque vale a pena, tá? Muito bem. Gil Ortuzal, ele também tem Gil Cruz, mas ele prefere Ortuzal, aquele que luta contra o mal. É especialista em delação premiada pela Fundação Getúlio Vargas, em Direito Diplomático e Relações Internacionais na Universidade Metropolitana de Assunção, no Paraguai. Gil Ortuzal tem clientes brasileiros em diversos países, sempre está viajando, por isso a agenda é difícil. E hoje nós temos o prazer de ter essas horas, esses minutos preciosos, tá? Ele tem 2 filhos. Atenção, meninas. Ele está também solteiro e na pista. Só para descontrair, porque Gil Ortuzal, ele é uma arma poderosa contra o mal. Muito bem. Por onde começamos? Mara, que honra maravilhosa ouvir tudo isso de você. Não sabia que você sabia tanto de mim ou que tivesse pesquisado a respeito. Cada momento que eu e minha família, meu marido, temos a sua companhia, aprendemos mais e mais. Gil, como despertou essa vontade pelo direito, pela justiça? Olha, eu tenho 2 questões. Primeiro que eu sempre quis defender as pessoas, sempre. E eu sempre que eu via no colégio uma briga entre um e outro, eu era o conciliador. Uhum. E eu sempre escolhi aquele lado mais fraco e ela, olha, não faça isso, vamos defender. Então, eu enveredei para o criminal, para a defesa na área criminal. Essa foi minha vocação, minha tendência para a advocacia e depois minha vocação profissional, realmente. Uhum. Bem,
vamos falar um pouco de alguns dos casos já ganhos, Sim. tá? Vamos começar por quais, que são muitos. Felipe Neto. Ah, Felipe Neto, Lucas Vamos Neto. colocar Felipe Neto aqui na tela, Teteu? Hã? Muito bem. Estamos aqui com o advogado criminalista dos famosos, Dr. Gil Ortuzal, aquele que é uma arma poderosa contra o mal. O que aconteceu com esse rapaz, o famoso Felipe Neto? Ô, Mara, o que acontece, né? O fato de eu ter essa oportunidade de advogar para famosos me faz também que do outro lado acaba tendo demandas contra muitos famosos, dentre eles os irmãos Neto. Não só o Felipe, quanto o Lucas. Ah, o irmão também? Também. Ah, vamos achar. Mas qual que o senhor ganhou? O senhor ganhou? Não, é assim, nós ganhamos e perdemos várias ações. Certo, né? da dele, A dele. por exemplo. Nós ganhamos algumas ações dele com a Antônia Fontinelli, Aham. as criminais. Ganhou? Mas é divulgado. Ganhamos. Ele, infelizmente, repercute muito mais as ações que ele ganhou contra ela. Uhum. Mas quando nós ganhamos uma ação dele, saiu uma outra mídia, né? Então é muito diferente o Mas eco por isso que que acontece. o Podmar a gente vai poder falar. Sim, sim. Qual é a ação exatamente que o senhor ganhou dele com a Antônia Fontinelli? Mara, são várias ações. Por uma questão ética, eu não posso contar detalhes dessas ações. Mas tem ação, por exemplo, ele está recorrendo agora ao STF, inclusive para pagar honorários a mim e aos demais advogados que estão na nossa equipe. Mas esse aqui é o Lucas ou o Felipe? Esse é o Felipe. O Felipe está no governo agora do Lula, vai estar fazendo um trabalho sobre o discurso de ódio, né? O Felipe, ele é de uma outra turma. Ele tem várias ações contra várias pessoas, políticos, artistas. Ele é bastante polêmico. Tem como achar a foto aí do Felipe? Que esse é o Lucas. Não, esse é o Felipe. Esse é o Felipe. Esse é o Felipe. Já tem ação ganha contra ele. Contra o Felipe e contra o Lucas, sim. Então vamos mostrar os dois aí. Mostra o Lucas, Algumas ganham, algumas perdem, mas sim. Ganhou uma? Não, já ganhamos mais de uma dele, já ganhamos mais de uma do Lucas. Aham. Nós temos várias ações que... não só dele, né? Mas de vários famosos. Eu não vou citar nome aqui por uma questão ética mesmo. Mas vários famosos e... Vou te falar, passa de 50 o número. Esse é porque são os irmãos netos, é isso? São os irmãos Neto. Esse é o Lucas. Esse é o Lucas. O outro que era o Felipe. Ele tá recorrendo até hoje para não pagar honorários à equipe da Antônia Fontinelli, que está sendo capitaneada por mim. Então manda o outro. Os irmãos Neto. Ok. Ficou. Eu não entendi. Eu queria uma coisa mais exata. Tudo bem. Algumas não foram favoráveis, mas eu faço questão de enfatizar as favoráveis, tá? São quantas? São 6 ações hoje. Com os dois? Com os dois. Que estão favoráveis. E as demais estão em grau de recurso. Então, todas elas estão em grau de recurso. As favoráveis a nós são 6 ações. Favoráveis aos 6 ações. São 6 ações. Olha aqui, os irmãos Neto. Que, inclusive, no nosso podcast, se quiser vir também, sim, falar, claro. entendeu? Liberdade de expressão. Sem dúvida. Pode vir conversar. Isso né? Se tiver realmente disposto. Porque agora ele tem um cargo no governo? Sim, ele assumiu uma pasta do discurso de ódio do governo Lula. E agora assumiu, parece que essa semana. Então, ele vai começar a trabalhar essa questão da regulamentação na internet e tal. É uma situação meio polêmica, né? Quem fala bem, quem fala mal. Esse é o problema da direita e da esquerda, né? Então a política, ela cria uma animosidade muito ruim, né, para a classe artística, principalmente para a classe artística. Então, na terra que até então dizia que era sem dono, que era internet, talvez a gente tenha uma pessoa aqui, não sei como é que vai tocar o tambor, né? Pois exatamente. Para o cacique exatamente, fazer barulho ou não fazer barulho. Se vai ser parcial ou não, nós só vamos saber aí na prática. Tá. E que eles ganharam, são quantas? Muias ações. Contra a Antônia? Eu não posso falar a quantidade de ações com precisão, porque eu não tenho esse levantamento aqui agora.
Mas são muitas ações, muitas ações. Eu acho Que eles ganharam contra a Antônia e contra outras pessoas que estão também. ainda em trâmite. Uhum, Contra ele, contra a Antônia, contra outras pessoas, outros artistas, uhum. pessoas comuns, políticos, né? Porque o senhor defende algumas causas da Antônia com eles, mas eles também têm ações com outros artistas? Muitos artistas. O senhor lembra de alguns? Eu não vou lembrar agora de nome, não. Uhum. Mas sim, se procurar na internet vai encontrar. Mas o que aconteceu? O que aconteceu exatamente em relação à Antônia? A Antônia, ela sempre defendeu a moral, a família, os bons costumes, as crianças. E o Felipe Neto e o Lucas Neto, por ter o público jovem, o Lucas principalmente por ter crianças, ela começou a fazer críticas contundentes sobre a postura deles. Né? Como, por exemplo, o Lucas falar que criança tem que tomar remédio para ficar forte. Então, assim, às vezes a criança não sabe, ele vai lá e pega qualquer remédio e toma, ele pode correr um risco, né? Uhum. Ou do Lucas, do Felipe falar mal, por exemplo, do ex-presidente. E ela vai lá e toma as dores e fala, olha, né, não é assim. E aí acaba usando palavras mais ácidas, mais críticas. E isso acaba que trazendo aí uma entre aspas, uma ofensa, uma injúria, uma difamação. Ô Gil, além de ser sua cliente, eu também me considero sua amiga. Sim. E assim, você falou algo no começo da conversa, tipo, sim, quando é algo favorável a gente, então é uma linhazinha só na imprensa, na internet. Quando é algo que não é favorável, então a repercussão é maior. Sim. Eu quero que você faça proveito do que foi favorável, entendeu? Pra gente expor. Sim. Eles perderam, recorreram. O Felipe Neto, ele tem essa questão muito... Felipe. O Felipe. Não, o Felipe é o de cima. De tanto que eu sei, né? O Felipe. Bonitinho Lucas, ele, hein? o Lucas, ele não é tão polêmico, não é... Ele ainda não tomou o gosto como o Felipe por processos. Até mesmo que ele deve fazer o trabalho para o público infantil, então sim, ele é mais contido. Sim, ele é mais contido. Agora o Felipe não, o Felipe é político, o Felipe sempre se manifesta na internet, ele foi ele atacou muito o Lula, e depois ele virou a camisa e hoje ele defende o Lula. Então, os vídeos que postaram dele, falando mal do Lula, e ele pega muito pesado, né? Então, antes ele era de um lado, agora ele é de outro e até conseguiu um espaço no governo atual. Exatamente, E eles são os maiores youtubers do país, né? Uhum. Os dois. No segmento dele, o Felipe Neto estourado em primeiro lugar. Salvo engano, ele é o primeiro. E o Lucas, segundo. Cada um no seu segmento. O que acontece é que o Felipe, ele gosta de processos. Então ele compra brigas, ele tem um escritório... Levanta aí rapidinho, além da Antônia, com quem que ele já procurou. Coloca no Google, Felipe Neto processa, e você vai aparecer um monte de gente. A gente vai ver. Porque é o seguinte, eu acredito na democracia. E se é esse o governo atual que nós temos, então nós temos que, no mínimo, respeitar, entendeu? E até orar pelas nossas autoridades. Isso não quer dizer que a gente deixa de ter a nossa opinião, as nossas escolhas, mas sempre respeitando e orando pelas nossas autoridades. Com que mais o Cabra teve BO aí, hein? Achou, Teteu? Hã? Quanto? 107 processos. Fale alguns nomes. Alguns nomes. Hã? A voz do Teteu aí. Claro. Mais de 100 processos. Felipe Neto processa fulano de tal. Felipe Neto, vem aqui no meu podcast. Eu tenho o maior prazer de... Quem sabe, né? Você gostava também da Xuxa, da Angélica, do Curumim Iê, da Mara Maravilha. Pode vir aqui, tá? O irmão... Luciano Rank, da Van. Direita, né? Da Van. E aí, Teteu? Nossa, ele brigou com o Carequinha. Quem mais? Tudo que ele é contra, ele tem um escritório no Rio de Janeiro que, segundo informações, ele Pô, mas o cara tem mais de 100 processos. Ele compra briga não só dele, também dos amigos dele. Quem ele?
Eu tenho certeza. Ó, você que tá aí vendo o nosso Pod Mara, vai aí nos comentários, faz a lista. Olha, eu não tô tomando partido aqui não, viu, gente? Isso mesmo. Olha, a lista fulano, beltrano, cicrano. Porque como o doutor Gil realmente tem uma agenda muito solicitada, eu falei, é agora que você está tendo tempo, então vem aqui agora, tal. Mas ele promete que vai voltar mais vezes e a gente vai fazer pautas dando mais riquezas de detalhes, entendeu? Rio Hortuzal, aquele que é uma arma contra o mal. E o rapaz que trabalha com criança também, eu teria o maior prazer de recebê-lo aqui. Vou falar um pouco da Antônia Fontinelli. Bota uma foto bem bonita que a Antônia... eu particularmente me identifico com a Antônia. Acho mais... Tem foto mais bonita, pelo amor de Deus. Senão até ela vai brigar comigo. Entendeu? Do jeito ela não poupa não, viu? Ela é sem filtro. Enquanto isso, inscreva-se no canal Mara Maravilha Oficial. Curte, compartilhe. Isso. Muda essa foto da Antônia, que a Antônia não tem papa na língua. E aí ela vai falar, que é isso? Botou uma outra foto minha aí que... E ela é linda, ela é maravilhosa. Eu acho que a Antônia, ela até se desgasta. Isso. Que linda. Ela se desgasta, entendeu? E mesmo assim ela continua linda, né? Ô Mara, eu tenho hoje uma paixão muito grande pela Antônia. Sempre admirei a Antônia. E eu defendo ela. Hoje é a cliente que eu tenho o maior número de processos. Olha que linda. Eu tenho um grande prazer em Fala dos estudar. êxitos, processos que o senhor ganhou. Eu não, por uma questão ética, eu não posso ficar falando detalhes de processo, mas nós ganhamos. Da Antônia, eu não lembro nenhum. Nós não temos nenhum que nós perdemos. Olha. Nenhum que nós perdemos. São quantos mais ou menos? São mais de 60 processos. Da Antônia? Ela briga mesmo? A Antônia é briguenta. E nós ganhamos esses processos. Aquele que nós não ganhamos estão em grau de recurso e nós temos uma equipe muito boa. Né? A Antônia tem uma equipe muito boa. Né? Tem os colegas do Rio de Janeiro. Ela junto com a equipe e outros advogados junto com o senhor. Sim. Ela processou mais de 60. Mais de 60 pessoas. Dá uns nomes de famosos aí, doutor. Olha... Aqui pertinho do microfone. Bora! Eu preciso lembrar desses famosos, viu? Mas os irmãos Neto ganham o número de ações. Tá, mas quem mais? Nós temos aí a Gisele Thier. A Gisele Thier, a atriz? O Batoré. A atriz Gisele Thier? Mas o que aconteceu com a atriz? O que ela falou? A atriz falou? É linda na verdade, também. Ela processou a Antônia. Ela que processou a Antônia? Por xenofobia. Eu vou contar uma situação que aconteceu. Eu tive 3 audiências da Antônia no mesmo dia, no Rio de Janeiro. Dá pra pôr na tela as fotos das duas? A Gisele Vamos tentar? Isso. Fábia Oliveira, do InOff. Ganhou? A Antônia ganhou? A Antônia ganhou? Então, nós fizemos um acordo. A Fábia Oliveira, a Gisele Thier e a Débora Diniz, que é antropóloga, que está exilada em Nova York. E foram 3 audiências pesadas. Ótimo, no mesmo dia. Ali o quê? Ali é a Antônia? Nós fizemos um acordo. Ali é a Antônia. Aqui é Thier. A Antônia é maravilhosa. Aí ela acusou a Antônia de? Xenofobia. Que é... Xenofobia é um tipo de preconceito, é um preconceito contra as pessoas pela nacionalidade dela. No caso dela, ela é mexicana. E a Antônia, numa fala da Gisele, ela fez um comentário. Gisele, você deveria voltar para o seu país. E ela entendeu isso como uma xenofobia. Claro, ela não seria condenada. Mas nesse dia, a Antônia acordou muito bem, fez uma caminhada na praia. Antônia, eu tenho que contar esse detalhe. Ela me ligou e falou assim, Gil, vamos matar esses 3 processos hoje. E aí, diante do juiz, do promotor, e cada um com seus respectivos advogados, os melhores advogados do Rio de Janeiro, a equipe do Felipe Santa Cruz, presidente nacional da OAB, o André Periquimanes e outros. E aí, eu conduzi a audiência de uma forma bem pacífica. Aí fez acordo? Fizemos um acordo. Aí empatou? Empatou. Terminou o processo. E aí pagou? Não, fez uma retratação, fizemos uma publicação e ela ainda colaborou aí com uma instituição de caridade. Não teve nada financeiro? Porque ela quis. Não teve nada. Ok. Eu acho que esse é o melhor caminho, foi um bom senso da Antônia. A Antônia é maravilhosa. Ela é perfeita. Olha aqui, advogado criminalista dos famosos, de celebridades, de grandes empresários, doutor Gil Hortuzal.
é tanta coisa para falar. Mário, eu tenho um detalhe da Antônia que eu E da acho Fábia? importante. Como é que foi da Fábia? Tá ainda Mesma coisa. Na Fábia tem outros processos, né? Elas estão aí no tribunal ainda discutindo. Acho que a Fábia, a Antônia falou que a Fábia é um pouco apaixonada por ela, né? No sentido de uma admiração. Não. Entendeu? Não, pelo contrário. É porque a paixão é interpretada de várias formas, né? Ô, Mário, eu me dou bem com todo mundo. Assim, eu não compro briga de cliente, né? A Fábia sempre tem publicado matérias minhas também. Não tem nada contra o Felipe Neto, não tem contra ninguém. E também eu Claro. advogo para quem é da direita, para quem é da esquerda. Certo. Eu não posso distinguir pessoas por nenhuma situação. De nada, de religião, de política, de nada. Então, assim, só que eu sou bem sangue no olho quando eu vou defender o meu cliente, os interesses vocês dele. estão vendo assim, ó, mas não é bem assim não, viu? Ortuzal, a alma poderosa contra o mal. E coloca da Fábia. Tem Fábia de Oliveira aí? Mas eu quero saber o que aconteceu com a Fábia. A Fabinha também, eu e a Fabinha somos entre tapas e beijos, mas graças a Deus nunca teve processo, nem da minha parte, nem da parte dela. Entre muitas coisas que aconteceram com a Fábia e a Antônia, o que aconteceu? Elas tiveram um desentendimento e a Fábia ficou muito ofendida e entrou com uma ação contra a Antônia. O que a Antônia falou? Eu prefiro não falar aqui, são coisas bem pessoais. Gil, hoje, tá vendo? A agenda é difícil. Quando a gente encaixa, fica assim. Você sabe por quê, Mara? São processos sigilosos. Mas tá aí na imprensa, Gil. Elas tiveram uma desavença, a Fábia se sentiu bastante ofendida. Mas a Antônia chamou ela de quê? Não, falou da vida dela pessoal, ela trabalhou com o Léo Dias. Sim. Então ela falou no sentido de diminuir ela de alguma forma, né? Que ela seria talvez estagiária do Léo Dias, alguma coisa nesse sentido. Mas por conta das matérias que a Fábia faz sobre a Antônia, entendeu? Então, assim, a Fábia realmente ela faz tudo que sai da Antônia, ela coloca de uma forma um pouquinho na visão dela. Na visão dela, a visão dela, depreciativa. Né? Essa é uma briga Mas entre como elas, é que tá? quero... Uma, duas, são 3 ações? Como é que é? São 3 ações. São 3 ações. Da Fábia contra a Antônia. Contra a Antônia. E a Antônia alguma contra ela? Também uma contra a Fábia. Tá. As duas estão brigando. Estão brigando. E tudo em recurso? Tudo em grau de recurso, sim. Nós resolvemos num acordo, talvez a gente resolva isso tudo. Eu acho que seria bom resolver. Tô aqui, ó, Fábia. Também. Eu acho que tinha que resolver isso, porque não leva a nada. Né? Eu acho que assim, vocês não se entendem, ok. Mas assim, tudo isso tem que ser no momento certo, né? Apaziguar. Agora, vamos falar, tá? De outras figuras, tá? As duas respeito muito. A Fabinha, sempre gostei. Teve um momento que tive um pouco de decepção, mas não sou do tipo de guardar nada no meu coração. Só quero guardar saúde e dinheiro para garantir o futuro do meu filho. E ela também é mãe. A Antônia, que é minha comadre, também é mãe. Agora vamos mudar Pétala Barreiros. Não, essa foto da Pétala também não dá. Pelo amor de Deus, Teteu. Isso, gente, como é que tá? Tá curtindo? Inscreva-se no meu canal do YouTube Mara Maravilha Oficial, no Pod Mara. Mara, eu sou advogada, eu também quero. Eu quero participar do seu podcast. Olha, é o seguinte, tem um e-mail, no meu Instagram tem lá no perfil o e-mail, tem um telefone da Paula Santana e você pode passar o seu e-mail, telefonar, falar como é que é, presencial, online, tal, e a gente passa para você a apresentação, a proposta. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Inclusive, daqui a pouco, eu vou dar um spoiler. O doutor... Fala agora ou fala depois? Fala depois. Fala depois. Fala agora. Peraí. É sobre quem que depois nós vamos falar? Não sei. Da McCartney. Day McCartney, sim. Pertinho, doutor, pertinho, o áudio aqui, pertinho. Da Day McCartney, sim. Da Day McCartney. O doutor quer falar da Day. Quem sabe que é a Day McCartney, né? Vamos falar da Pétala. Pétala. Essa é a Day. Daí depois, o que é isso, doutor? Depois eu te conto. Aí, pelo amor de Deus, não volta pra Pétala. Não, ainda vou lá ir na Pétala. Se tiver mais foto da Pétala, a Pétala é muito linda. Ela é muito linda, ela é graciosa. Ela é muito linda, a Pétala, viu?
Ela Que é moça iluminada, viu? bonita. Ela é muito alta, magra. Não, ela é magra, não é muito alta, não. Tem a irmã dela também, né? A Ianca, uma graça também, a família inteira. Todos eles são Nós muito... vamos falar bastante da Pétala. Então, acha aí as fotos da Pétala. É. O que acontece com a Pétala? Ela é processada, ela Ela é processa. processada. O problema dela começou Ela já com o Marcos ganhou. Araújo. Vamos falar do que ela ganhou. Sim. Ela ganhou várias ações, várias. Inclusive contra a Lívia Andrade, né? A Lívia não ganhou uma dela até hoje. A Lívia não ganhou uma ação dela até hoje. Nenhuma. Salvo engano, tem 10, 11 ações. 6 já foram julgadas, já terminaram. Pode dividir a tela aí, tá? E, por favor, destrincha aí essas ações. Vou beber até a água. Dá licença aqui, tá? 2 minutinhos. Eu vou pegar a garrafinha tradicional, vou pegar a canetinha tradicional, que hoje o Pode Mara, eu posso falar, pode, Mara, de tudo. Divide a tela aí. Eu não sou o Rezende, mas divide a tela. Olha as duas maravilhosas. Vamos combinar, né? Que as duas maravilhosas. Então, mais ou menos, mais de 10 ações. Sim. Que o seu escritório, a sua equipe, Sim. junto com a doutora Ana e outros Paula, advogados exatamente, também, sim. que fazem parte da equipe da Pétala, Sim, na grande maioria, vitória nas ações. todas vitórias. Tivemos a Ana tem algumas ações na área de família, e eu cuido da parte criminal. Nós não tivemos nenhum problema até hoje. Nenhum problema. Todas as acusações foram em falso, inclusive ganhamos recentemente na área civil. Qual que ganhou? Ana Paula. Da... Uma indenização, nós pedimos 100 mil reais numa entrevista que a Lívia deu pro Léo Dias, falando coisas da Pétala, da família dela, falando de CPF falso, várias inverdades, e eles foram condenados em 40 mil reais. Pedimos Já 100 pagou? mil. Ainda não. Tá, Não que pagou mais? nenhum. Que mais? E do Marquinhos Araújo, né? Essa de impedir elas de falarem. Agora, recentemente, nós ganhamos uma ação também da Ianca, da irmã dela, que começou a falar, a defender a irmã no dia do exame de DNA em que a Lívia foi lá. Ah, que teve aquele BO inteiro. BO. Ganhou também. Ganhamos também. E quanto? Cada ação dessa são para nós, só essa parte de sucumbência são valores em torno de 10 mil reais cada um. Gente, São valores independente da minha história com Lívia também, tá pra mim, ó, separado, ado, cada assunto em seu quadrado, entendeu? Tem do Marquinhos aí, o senhor ganhou do Marquinhos, tem foto do Marquinhos aí, do Audio Mix, Olha ele aí. entendeu? Aqui, olha, esse é o triângulo. O Marcos Araújo, ele tem... Mais pertinho, mais alto. O Marcos Araújo tem um dos principais escritórios defendendo ele, que é do Durso, né? Do Flávio Durso. Certo. Excelente profissional, um dos melhores aí do Brasil, mais renomados. Certo. Mas assim, a justiça vai pro lado certo, né? Então não adianta você ter o melhor advogado do mundo. Então, em várias questões, ela pediu a medida protetiva contra o Marquinhos. São processos sigilosos, eu não posso falar. Alguma ação que eles fizeram, eles ganharam em relação a Pétala, a família? Algumas ações na área de família civil, porque fazia parte mesmo do processo, mas não criminal não. indenizatória. Não, ele ganhou uma ação contra a Pétala, indenizatória. Ele ganhou uma? Ganhou. Que seria de quanto? Eu acho que em torno de 100 mil, talvez. Inclusive pediram penhora de bens, Sério? Sério. Mas no montante, assim, a nível financeiro, você acha que nesse duelo, nesse triângulo aí, financeiramente, quem vai ter que afundar mais a mão no bolso? Ele, com certeza. Ele porque ainda está no processo de separação, né? Com certeza. O final vai ser ele. E aí, um número estimativo aí? Aí, isso eu não posso falar, porque realmente não posso mensurar. Mas vai de 1 milhão? Eu acredito que sim, viu, Mara? Eu não posso falar de jeito nenhum. Isso realmente é bem sigiloso. E também esse processo não é meu. Entendi. É de outro, da equipe. processo da separação, não. É de outra equipe. Entendi. Inclusive, também, os dois, se quiserem, o podcast tá aqui, tá? Para ouvir democraticamente todo mundo. Mas aí Gil Ortuzal, uma arma forte contra o mal, já mandou 10 processos ganhos da dona Pétala contra
A dona... Acho que tem 5 ou 6 ganhos. Ô Mara, você vê, quando fala de milhões numa separação, é muito fácil definir isso. O Marcos Araújo é o maior, foi um dos maiores empresários do nosso país e hoje ainda continua, né, no topo. Certo. Uma pessoa do nível dele, que foi empresário do Gustavo Lima, do Alok e de outros, não se pode falar de 1.000, né? Tem que falar de 1.000.000. Então, realmente, não precisa ser advogado para entender que uma disputa de qualquer natureza na área de família se fala de 1.000.000 realmente. Então, olha, eu não os conheço pessoalmente, nem o Marcos, nem a Pétala, entendeu? A Pétala, a passagem que ela teve no reality, assim, não me cativou, mas não é um episódio na vida da pessoa que descreve realmente a conduta dela. Não gostei nada da participação dela no reality, mas eu acredito que ela é uma menina que ainda vai brilhar e vai se destacar nos propósitos da vida dela. Então vamos para mais gente? Vamos para quem agora? Meu Deus, é muita gente. Vamos esquentar esse podcast. Você me pegou de calça curta aqui com os clientes. Para mim tá tudo zerado. Que bom, Glória. Tá brilhando, brilhe mais. Feliz, Pétala, exale perfume. Exato. Vamos, é tanta gente, meu Deus. Vamos para Day McCartney? Não, a Day McCartney não. A Day quer dar entrevista para mim. Bota a Day McCartney aí, vai. Olha lá. Gente, primeiro eu vou fazer uma enquete. Vocês acham que no Podmar eu posso falar com a Day McCartney? Antes da gente falar dela, eu quero deixar essa enquete aqui. Sim. Tá? Porque esse episódio eu tenho certeza que já é assim, sabe, sucesso extraordinário. Doutor Gil tá muito contido, vai vir outras vezes aqui, vai fazer que nem o Rezende, vai bater na mesa, vai dar nome aos bois, entendeu? Vocês acham que a Day contratou o senhor? Contratou. E o senhor não é barato, né, doutor? Pois é. Mas eu fiz um contrato com a Day. Eu exigi o seguinte, Day, primeiro, eu só te atendo pessoalmente. Aí o senhor foi até lá no exterior? Ela não poderia vir ao Brasil. Aí, dia 2 de dezembro, ela falou, eu preciso de você aqui na Europa. Eu falei, Day, e tem outra questão. Outra cláusula que eu vou colocar. Você não pode, a partir de hoje, falar mal de nenhum cliente meu. E aí ela concordou. Ela entendeu que realmente... E qual foi a reação da sua cliente aqui, Amara, quando soube disso? Olha, eu tenho vários clientes famosos, vários. Mas a minha madrinha querida, amor de coração, é a Mara Maravilha. E aí eu perguntei para 3 clientes famosas, muito famosas. A Day me consultou e tal, não sei o quê. Quando eu perguntei para a Mara, ela falou assim, se você advogar para a Day McCartney, nunca mais você advoga para mim. Eu não quero mais conversar com você. Acabou a amizade, acabou o profissional, acabou, não quero conversa com você. Eu falei, Mara, por quê? Eu falei, não, porque ela já criou problema para mim, já criou problema pros outros. Eu discordo, mas depois. Primeiro vocês acham que é o seguinte... Essa primeira reação vocês acham que a Day merece estar aqui, oportunidade de falar o que ela quiser falar, não sei como é que vai ser a conduta dela. Estamos aí analisando, mas vamos pular de capítulo. Vamos para Andréia Sorvetão que graça. E Conrado, nosso amigo Conrado, que estamos realmente com uma corrente de oração, mandando, sabe, toda a luz, toda a fé no Senhor Jesus, essa família linda, com as filhas, são amigos. Gente, eu ficaria aqui horas falando da admiração, do respeito, do amor que eu tenho por esse casal, por essa família, como profissional, como seres humanos. E o que aconteceu? Eles foram processados? Não. Bom, a André e o Conrado, eles têm vários projetos artísticos e eles me contrataram primeiro para aquela questão da Paquita, que falou da expulsão da Andréia do grupo de WhatsApp delas, né? Qual que Paquita? Foi a Bianca Rinaldi? Não. Foi a Letícia Spiller? Lana? Não. Foi a
Kátia Paganotti? Foi uma que não tem Foi expressão nenhuma. Qual Paquita que foi, hein, gente? Foi uma que não tem expressão, eu não lembro. Tão é Então que eu não lembro o precisa nem nome dela. achar, viu, Teteu? Não precisa nem se dar... Porque eu não sei que Paquita que foi, tem tanta Paquita aí. Ela não... Ela... Foi a Veiga? Não. Não, Andréa eu não me Veiga, recordo. não sei o Sinceramente, eu não recordo. Não é combinado isso, não. Não recordo o nome dela. Nós fizemos a interpelação. Quem recorda? A tanto- grande maioria não recorda, né? Tanto Quem é? que ela falou mal, ela falou no podcast e não teve eco isso. Ninguém saiu em apoio a ela nem nada. Nós entramos com a interpelação. Depois a Andréa foi banida das comemorações de 60 anos da Xuxa. Uma pena isso, né? Porque a Andréa faz parte da história, né? Com cerejas. E aí, no Com final, sorvetão, cereja, até a Xuxa marshmallow. até a Xuxa entendeu que realmente não tinha que ter tirado a Andréa. E aí, nesse meio tempo, nosso trabalho jurídico para eles foi para um outro lado muito bacana. Vocês estão processando o podcast que eles deram entrevista? Ou a pessoa lá da Paquita? Não, só a Paquita. A ex-Paquita. Só ela. Só ela. Uma interpelação criminal. E depois nós vamos para uma ação principal após ela ser citada e responder aí as perguntas que nós temos, dúvidas com relação a tudo que ela falou. E a Andréia, gente, ela é muito linda. Ela é linda. Ela é linda por fora, ela é linda por dentro. E ela faz recursos tipo de Botox. E eu achei assim, só um comentário, só de leve, eu sei que isso vai repercutir. E eu também uso Botox, fio e tal. Eu acho assim, até que a rainha agora também começou a aderir a esses recursos, que eu particularmente acho muito válido. Só que quando a Andréia fez, se não me falha a memória, a rainha falou assim, ai, não ficou legal, sabe? E eu fiquei triste pela Andréia. Tá? Não é legal A gente fica triste, é uma situação de bullying. Você foi expulsa de um grupo. Como é que foi a história? E ela não foi expulsa de grupo, como eu também nunca fui expulsa de grupo nenhum. E aí? Ela saiu porque ela quis, já não estava fazendo bem para ela aquele grupo. O grupo mudou o tom da conversa por causa de política. Começaram a falar toda hora sobre política, sobre a esquerda, campanha, Lula e etc. E a Andréa e o Conrado colocaram no grupo lá um vídeo falando que Bota a foto da Xuxa com o casal aí. Se eu não me engano, a Xuxa já foi madrinha. A Xuxa foi o pivô, foi a Cupido. Entendeu? Gente, eu sou do tipo da pessoa, literalmente, não é demagogia, não. Não quero falar da Paquita, não, que ninguém sabe quem é. Hã? Compadres da Xuxa. São compadres. Põe aí, Teteu. Olha aí, uma fotinha melhor da rainha. Eu não gosto quando me chamam de rainha, porque eu não sou rainha, eu sou maravilha, entendeu? Poxa vida. E quando a gente ama mesmo. E o amor perdoa, o amor não arde em ciúmes. Olha aqui, se conheceram no programa dela. Então, mas uma intolerância boba, né? Por causa de política, brigar. E aí desmanchou o grupo. Acabou o grupo. Aí, de repente, amanhã o Conrado tá doente. Pois é, você vê. Então, que Deus dê muita saúde, dê vida, mas que não leve isso. Eu fiquei sabendo também, né, que a Xuxa, ela tem, né, porque a pessoa morre, mas não deixa de existir no coração da gente. Uma irmã chamada Mara, que veio a falecer, e que me disseram, eu vi aí, e que não teve tempo delas fazerem as pazes, devido também a algo assim de discórdia política. Imagina, né? Isso não é legal. A gente está aqui de uma passagem. Exatamente. E eu conheço o casal. Eu conheço o casal e eles realmente têm uma admiração, têm um respeito, têm até um amor mesmo pela Xuxa. Só que a gente tem livre-arbítrio. É que nem um filho, quando arranja um namorado, uma namorada, o meu filho arranja uma namorada, não gostei dessa namorada. Entendeu? Sim. É um direito. E respeitar as diferenças, as escolhas. E eu torço para que tudo isso termine bem
E que essa Paquita se coloque no lugar dela, né? Exatamente. Essa Paquita Exatamente. aí Ela foi sem infeliz nome. nesse podcast. Hã? Ela foi muito infeliz, né, em falar isso da Andréia. Andréia que é uma referência. Eles é uma graça, né? Hoje eu queria ver o Conrado e a Andréia recebendo a Xuxa lá com todo carinho, porque eles tiveram uma história. Hoje, que eu digo, se não tivesse tido isso tudo. Então, não teve. Hoje, eles estão numa situação, graças a Deus foi bem a cirurgia, né? Nós já estamos sabendo, né? Estou na Foi muito bem. Record. Estão na Record. Estou contratados pela Record, com meu marido lá no Canta Exatamente, Comigo. E eles não precisam da Xuxa pra nada. Isso, e eu não acredito. Eu não acredito que seja um coração Sim. de pedra. Eu acredito que no final. Então, olha que bonita a cena, Pois gente. Não, isso não pode. É triste isso. Entendeu? Não pode mesmo. Isso acontece nas melhores famílias. Exatamente. Porque brigou com uma amiga que é como uma irmã, brigou com a Mara. Ai, gente, vamos mudar, né? Exatamente. Vamos mudar essa vibe. E falar, olha, você gosta de vermelho? Eu gosto. Não, eu gosto de vinho, eu gosto de azul, eu gosto de verde. Exatamente. Respeitar, literalmente, tá? A Xuxa é madrinha de Giovana, filha de Sovetão. Poxa vida. Olha só. Coisa linda, né? Que lindo. E que essa Paquita aí que entrou de gaiata na nave... Tome o troquinho dela também. Já foi banida, viu? Do grupo também. Acabou o grupo, explodiu o grupo. Gente, eu tenho muito o que fazer. Eu só tenho um grupo com as mães dos coleguinhas do meu filho, com os meus patrocinadores, com os meus parceiros, com os meus assessores. Eu não tenho um grupo para ficar falando baboseira, não. Vamos mais um caso? Não para mais, gente. Sobe aqui, sobe. Isso, Débora Diniz na outra. Tem uma tal de... da influência digital, a Paty Pontes. Paty Pontes. Paty Pontes. A Paty é uma graça também. A Paty, ela tem 5 filhos. 4. Quem ela é? Ela tem muitos seguidores? Ela é influência digital, ela tem bastante seguidores. É? Ela é esposa do Murilo Becker, que era da Seleção Brasileira de Basquete. Só que ela teve um episódio muito triste, né? Numa briga entre eles. Ele a agrediu. Sério? E, segundo informações, ela teve 4 ou 5 cirurgias na boca. Até hoje ela tem problema. Meu Deus. Ele tem 2,8 m. 2,8 m. Olha só. Isso foi noticiado, né? O Brasil inteiro sabe. Tudo que eu falo aqui é porque foi noticiado. Aquilo que eu fiquei contido aqui, realmente eu não posso falar. Aliás, tá contido demais, tá? Hoje eu tô contido demais. É porque eu tinha que ter feito uma listinha, Mara. Você pega de surpresa e fala, Gil, vamos furar essa agenda e vem pra cá. Pois é. Sua agenda tem que laçar, sim. Mas vai vir muitas vezes aqui, hein? Porque temos muitas coisas para falar, inclusive do caso do Daniel. Fantástico. Esse caso... Foi preso essa semana, um caso polêmico. Nós temos surpresa aí. Do Daniel, nós vamos trazer aqui riqueza de detalhe, mas fala deles dois aqui. Se separaram, aí fica aquela questão judicial de família, de criminal, das agressões, das ofensas. Eu sou advogado dela numa queixa-crime, nós conseguimos aí num recurso evitar aí que ela tivesse um processo, uma acusação em falso contra ela, obviamente. Os filhos estão com ela. Os filhos estão com ela. São uma graça. Ele tá pagando direitinho. Ela tem quadrigêmeos com ele. E mais uma menina. Quadrigêmeos. Parece a história de um colega meu também. Entendeu? A pensão ele paga. Ele paga, mas paga muito pouco. E as crianças são todas especiais. São lindas, mas são todas especiais. Exige aí um cuidado, né? 2 são cadeirantes. Ela mora onde? Ela mora em São José dos Campos, salvo engano. Eu teria um prazer de entrevistá-la também. Ela é fantástica, ela é muito querida. Convida ela sim. Entender os nossos direitos, respeito, agressão física. Às vezes uma agressão de um olhar já nos deslacera. Imagina. Nós vamos fazer uma audiência agora em agosto dessa agressão. Junto com um colega, ela tem um outro advogado, né? O advogado do caso que me convidou para participar junto com ele. Certo. Ela me contratou como assistente de acusação e eu cuido desse processo que é uma queixa-crime da namorada do Murilo contra ela. A namorada do Murilo. Então, mas uma palavra que não quer calar.
a Dai McCartney. Vamos falar Foto da Dai McCartney. vamos Foto falar da Dai. Não, vou falar da Dai, não. Eu Calma. preciso falar uma coisa dela. Não, precisa falar o que dela? O que você precisa falar dela? Mara, você tinha Não, tanta olha. resistência, eu preciso Beijo, Bruno Galhaço. Eu sei. Beijo pra sua esposa. Sim, Teve um episódio sim. também no podcast da esposa dele, Sim. lá com a outra moça lá que apresenta, que eu não sei de que novela ela foi protagonista, não sei qual filme que ela foi protagonista, não sei, que faz lá um podcast com a esposa do Bruno Galhaço, mas admiro muito o casal, o Bruno e a esposa dele, e outras pessoas. Ela também já falou mal de mim. Já falou mal de da você. Anitta, falou mal da Antônia, falou mal da mãe dela, falou mal do... Ela tem filho? Ana Hickman, ela não tem. Da Ana Hickman. Do filho da Gil, Ana, me de todo poupe, mundo. né, Gil? Pois Com é. todo respeito. Sim. Respeito, admiração, amor que eu tenho por você como pessoa, como profissional, mas Sim. você acha que há regeneração? Eu acho. É isso que eu quero te falar. Eu também acho como ser humano, mas... Eu acho, Mara, que todo mundo merece uma oportunidade. Quando eu fiquei muito resistente a atender a Dai, até que eu fui para a Europa, viajei com ela 3 países, vi as coisas dela, ela tem um pedido de asilo político lá. A Dai passou um período muito difícil, né? Ela usou droga, depressivo, álcool. Então, tudo isso, você acaba com os seus Gil, problemas. eu tenho compaixão de quem trabalha em um país como o nosso para ganhar um salário mísero, Sim. que, sabe, pega aí condução sem condição, arriscando sua vida com a segurança pública. Perdão, Gil. Eu tenho compaixão com gente realmente sofrida. Com droga. Respeito, é uma dor, dependente químico, mas me justifica. Eu tive durante uma semana com ela. Conheci uma outra Dai, uma mulher muito inteligente, fala 5 línguas, arrependida, extremamente arrependida, principalmente as ofensas que ela fez às crianças. Nada justifica. A Tite. Principalmente as crianças. Eu sou apaixonada pela Não, Tite. eu também. Todos eles. Tem aí a foto aí do Tite, Bruno, da Tite, pode da colocar. esposa. Se você colocar na Hickman... Olha aqui, ai, gente, graça, olha aqui, coisa uma linda. graça, sim. Entendeu? Ela se arrepende disso tudo. E ela, quando eu falei que eu já tinha conversado com você e você não me expulsou da sua vida profissional como advogado de nada, você me perdoou um pouquinho com relação a Dai. Esse episódio, né? Desse episódio, exato. E aí, a Dai tá cumprindo com o que ela combinou comigo, que eu acho justo. Eu acho que assim, o Acho cliente... que ela tem que cumprir também o que a lei determinar para ela. Sim, exatamente. Ela está disposta a pagar o que for necessário para a justiça, né? E só se de redimir, dinheiro, se retratar mas algumas se for coisas. no caso também de... Sim. De prestação de serviço, de uma retratação, ela está disposta. Eu gostaria que você desse uma oportunidade. Não, isso não. Por que não? Não, ser presa não. Por que não? Porque ela não cometeu nenhum crime de violência. Por mais que ela tenha cometido uma injúria racial, ok, é condenável, extremamente condenável. Só que aí cabe à justiça processar e buscar o rigor da lei. Não cabe a nós, né? Eu faço... Ela não vai se defender e falar que ela não fez. O que está lá, contra fatos, não há argumentos. Então, assim, o que ela fez, ela vai pagar. Né? Ela está disposta a pagar o preço. Conforme a lei mande. Conforme a lei mande. Mas se a lei mandar também ver o solzinho nascer quadrado, não sei, eu não entendo de lei, não estudei direito. Ela seria presa. Né? Mas assim, eu te falo com todo conhecimento e propriedade que ela não será presa, em hipótese nenhuma. Por isso que eu entrei no caso. Que é muito linda, Giovanna Eubank. Sim. Faz um podcast. Isso. E também deixo aqui o convite. Sim. Devo ou não? Eu posso fazer entrevistar a Dai? Eu penso que a Dai poderia vir no programa da Mara. Eu vou fazer aqui a defesa da Dai. Eu amo a Mara. Ela pode vir pro Brasil. Mas ela faz a entrevista online. E ela vai tentar, não justificar, não tem como justificar, mas vai tentar fazer uma retratação àqueles que ela ofendeu. Eu acho que é uma oportunidade que você pode dar ao seu canal aqui do podcast. É fantástico. E se você der essa oportunidade para ela, eu vou ficar muito agradecido também. Vamos ver o que o povo vai falar, né? Exatamente.
Ai, doutor Gil Ortuzal, é uma arma poderosa contra o mal, contra o mal. Ó, dá água de coco aí que eu tô precisando, viu? Se inscreva no meu canal do YouTube, pode pôr aí, ó, pode, Mara, falando de tudo e com todos. Vamos falar com médicos, com pedagogos, com celebridades, com advogados, com você que tem uma história linda de vida. Vou falar de saúde, de sexo, de polêmicas. Vamos falar o que vocês querem que eu fale. O pessoal fala, a gente quer que você leve muita gente famosa, mas às vezes uma pessoa anônima tem coisas interessantíssimas para se ouvir, como por exemplo, que é o caso do Ed. Tá aqui, olha, tá aqui em cima. Esse episódio do Ed, que ele é jovem, tá? E ele faz um trabalho em 60 condomínios e também com 15 síndicos de prédios na Baixada. O episódio dele é tão esclarecedor. Você que tem um vizinho... Eu tenho uma vizinha que tá começando a me incomodar um pouquinho. Eu já tentei ir na paz com ela. Nunca tive nenhum atrito. E já fui orientada pelo meu advogado que não adianta falar com o síndico. Tem que fazer um processinho e botar lá para ela receber na portaria e assinar que recebeu o processo, entendeu? Então tem tanta coisa esclarecedora no episódio aqui do Ed, tem tanta coisa maravilhosa no episódio com o Roberto, o CEO da Unilife, que fala sobre suplementos naturais. Esses episódios, assim, são muito edificantes para você sentar, assistir, aumentar a riqueza de informação, colocar aí a sua família, pega e coloca no telão aí da sua casa e assiste vários episódios também. Felipe Campos, Felipe falou muito, gente, demais, céu. Tem também o episódio da Marina Bittencourt, diretamente dos Estados Unidos, cantora sertaneja, que gravou 6 músicas inéditas. Olha, surpreendente o episódio da Marina Bittencourt, que está sendo um dos mais vistos. Então, terminou agora do Gil, que nosso tempo, ó, ele já tem aqui, ó, tempo marcadinho, a assessora já tá falando ali, ó, acabou o tempo do doutor, entendeu? Então, você já pode continuar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no outro episódio do canal da Mara. Doutor, muito obrigada. Ô, Mara, eu que agradeço. Dai, vamos orar. Isso, é isso aí. Vamos orar, Dai. O povo Tá vai certo. falar. Quero a enquete aqui no ar. Tá bom. Quero suas últimas recomendações aqui nessa câmera. Olha, estar aqui com a Mara é realmente uma honra, uma bênção. É um podcast maravilhoso. Tudo que ela faz se transforma em luz muito forte, muito positiva, né? Então, um grande prazer estar aqui. Queria dar um pouquinho mais de mim para vocês, mas por questões éticas da advocacia, eu tive que ficar um pouquinho contido. Ainda mais quando lida com artistas, com pessoas famosas, isso acaba repercutindo. Mara, um beijo no seu coração, um beijo para sua família. E Obrigado. pode, olha, tá aí o contato, o tempo todo a gente colocou aqui o contato do doutor para quem quiser precisar dos serviços especiais, tá? Ok. E falar pros irmãos Neto, pra família Gagliasso, pra própria Xuxa, pra Fábia. Estamos aí, vamos viver, porque a vida é rápida. Posso falar? Pode, claro. Pode, Mara. Pode, Mara. Posso falar, doutor? Pode, Mara. Até mais! Inscreva-se no meu canal e já vai logo para outro episódio. Tchau, valeu!